Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e vamos comentar sobre o Sub-23 do Santos. Será que vai acabar para a próxima temporada? Sim ou não? Vamos comentar sobre isso, mas antes um recado, este vídeo está saindo no horário da nossa tradicional live, né? O Boletim Santástico, onde a gente troca uma ideia aí, quase uma horinha, só que tive um imprevisto nesse finalzinho de tarde, então deixei já esse vídeo gravado. E aí, hoje, quinta-feira, às 20 horas, exclusivamente hoje, tá? Amanhã a gente volta ao nosso horário tradicional, a gente faz o Boletim Santástico para a gente trocar uma ideia, falar tudo que está acontecendo sobre o Santos, desabafar, enfim. E aí, depois, lá pelas 9 horas, lá no Twitter, no @NágilaLuz, teremos o Space Santista. Toda quinta-feira a gente está fazendo esse Space, conversa com jornalistas, pessoas do Santos. Hoje tem alguns convidados bem especiais, então vocês estão convidados. Depois do Boletim Santástico aqui, tem o Space lá no meu Twitter, @NágilaLuz, para a gente continuar falando de Santos, porque aqui a gente gosta disso, né? Falar sobre Santos, independente da fase que ele se encontra. Mas enfim, chega de enrolação, bora pro vídeo, bora pro tema que é Sub-23 do Santos. Será que vai continuar para o próximo ano? Sim ou não? Leio aqui para vocês uma matéria do Diário do Peixe, que diz o seguinte: Santos estuda acabar com a equipe Sub-23. A possibilidade foi pautada na reunião do Comitê de Gestão do último dia 16 de agosto, mas segue sendo estudada. E apesar da vontade dos dirigentes, o clube preza pela cautela na decisão. Visando reduzir os custos, o Departamento de Futebol deve apresentar um estudo com a possibilidade de unificar os elencos do Sub-20 e Sub-23, avaliando os impactos esportivos para uma decisão posterior do CG. Na reunião do dia 31 de agosto, o membro do CG, Walter Schalka, voltou a destacar a necessidade de diminuir a folha salarial das categorias Sub-20 e Sub-23 do clube. O executivo de futebol, André Mazuco, detalhou algumas previsões para os próximos semestres, com até uma lista de dispensa de mais de 10 atletas para o início de outubro, ou seja, nesses próximos dias aí. Depois de uma série de reformulações entre as comissões técnicas da base, o Santos fez novas contratações para as categorias. Para a equipe de aspirantes foram cerca de 10 contratações, mas para o Sub-20 foram mais de 15 contratados, e grande parte não estão sendo aproveitados. O Peixe também reveza o elenco das categorias Sub-20 e Sub-23 entre Brasileiro Sub-20, Paulista Sub-20 e Copa Paulista, né? Que geralmente são jogadores Sub-23 e até mesmo atletas que são do profissional, mas estão sem ali espaço, não estão sendo aproveitados, e aí são, entre aspas, né, rebaixados para o time Sub-23, até mesmo para pegar ritmo de jogo, serem observados de fato, né, em uma partida, até mesmo o exemplo que a gente dá sempre aqui, do Lacava, né, vocês sempre perguntam quando que ele vai estrear no time profissional, e até agora ele fez 2 partidas pelo Sub-23, né? Uma, a estreia dele, ele acabou participando dos 2 gols do Santos. O outro jogo, que foi a derrota para o São Bernardo, ele não foi tão bem. Aliás, o time inteiro do Santos não foi tão bem, mas temos nomes interessantes, né, nesse Sub-23 do Santos, que mesmo que o Santos acabe com ele, é interessante ter um planejamento para que a gente consiga aproveitar e aperfeiçoar tecnicamente, fisicamente, alguns jogadores, visando a próxima temporada. Eu sempre falo aqui que é sempre interessante utilizar esse começo de ano, obviamente com um planejamento, não como foi feito esse ano, que o Santos quase caiu no Campeonato Paulista, mas um planejamento para que você consiga trabalhar bem e desenvolver os jovens atletas que você tem no seu elenco, né? E às vezes o campeonato estadual é interessante por conta disso. Volto a repetir aqui, jogadores como o próprio Lucas Pires, que é um lateral esquerdo muito técnico, é um jogador que está sempre dando assistência, passe curto, cruzamentos, é bom no jogo físico, né? No jogo aéreo, enfim, é um lateral que é para a gente olhar com certo carinho para a próxima temporada, né? Ele vem atuando
no Sub-23, até mesmo pela situação do Moraes, que está emprestado aqui no Santos, o Felipe Jonathan, que a gente sempre comenta, mesmo não vivendo uma boa fase no Santos, é um jogador que, vez ou outra, quando abre a janela, sempre recebe alguma sondagem, alguma proposta. Então, até mesmo para a gente pensar em reformulação de elenco no profissional do Santos, pensar com carinho o que fazer com jogadores do Sub-23 que estão rendendo. Tá? Como eu falei, tem jogadores que estão rendendo, merecem uma oportunidade no profissional, serem acompanhados de uma maneira diferente, digamos assim, e tem atletas que, obviamente, não deram certo. Pelo menos no Santos não deu certo. Né? Às vezes vai para outro clube, acaba dando certo. Mas aqui no Santos não conseguiram se desenvolver. O próprio Lacava, que é um jogador que tem uma grande expectativa em cima dele, sempre falo, tem que ter calma. Não dá para a gente ir com muita sede ao pote, tem que ter processos, ele tem que, de uma certa forma, ter um ritmo de jogo na base, para que aí, quando for para o profissional, quando o Carille, a comissão técnica atual, olhar, imaginar que é o momento, aí, de uma certa forma, ele conseguir demonstrar o bom futebol dele no time principal do Santos. O próprio Renier, que é um jogador que tem passagens pela seleção brasileira, de base, é um jogador que o Santos também coloca bastante expectativa, acaba atuando mais como um ponta. Enfim, o Santos tem opções interessantes no Sub-23. O Ed Carlos também, que era da base do São Paulo e agora veio para o Santos, ele é o nosso camisa 10 na Copa Paulista. Então o Santos tem opções interessantes. Agora, alguns jogadores, infelizmente, não têm espaço no Santos, ou questões técnicas, ou até mesmo não conseguiu se desenvolver, às vezes vai demorar mais um tempo. Mas eu acho que esse planejamento precisa ser feito com muito, muito, muito cuidado. Muito cuidado, Porque a gente às vezes fala, vai fechar a categoria sub-23, vai unificar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas tem que tomar cuidado. Querendo ou não, a base do Santos é sempre um celeiro de jogadores interessantes para a gente. Não estou falando de novo Neymar, não. Eu estou falando de jogadores que podem ser importantes para a gente. O próprio Diego Pituca também, quando ele chegou no Santos para jogar nessa categoria que era acima do sub-20, se tornou um jogador importante para a gente. Jogadores que às vezes a gente tem muito na cabeça, o novo raio do Santos, a nova joia. Não, se a gente consegue lapidar jogadores interessantes e não tem a necessidade da gente ir no mercado, já está de bom tamanho. O Kaique é um jogador que é da nossa base, ele tem muito ainda a se desenvolver, Tem 17 anos o Kaique, que está já no profissional, mas é da base. O próprio Ângelo, 16 anos. Então são jogadores que podem virar craques? Podem, mas são jogadores que hoje, de uma certa forma, são úteis ao elenco do Santos. E eu sempre falo aqui, que no meu mundo ideal, meu mundo utópico, um time de futebol tem que ter a sua base, e se não tiver alguém à altura na base, aí você sai para contratar. Óbvio que isso é um mundo imaginário de Nájila Luz, mas só para ressaltar aqui a importância. Se vai acabar o Sub-23 ou não, imagino que vai ser uma decisão bem pensada, espero que bem planejada, para que a gente não acabe mais perdendo, E lá na frente a gente acabe se arrependendo. Mas tem que ser uma coisa bem calculada. Esse ponto da folha salarial também tem que ser pensado com muito carinho, porque a gente sempre fala, reduzir a folha salarial do time principal. Mas o Santos, a instituição Santos Futebol Clube, ela tem que estar equilibrada. A categoria de base, a folha salarial tem que estar equilibrada, as sereias tem que estar equilibrada, o masculino tem que estar equilibrado. Não adianta só economizar no profissional e estar gastando a rodo nas categorias de base. Não dá, tem que ter um certo equilíbrio, Tem que respeitar o teto de cada categoria, não ultrapassar isso. E principalmente o critério de contratação. A gente sempre às vezes anuncia aqui, o Santos contratou o jogador que era do Curitiba, o jogador que era do Corinthians, o jogador que era do São Paulo. Mas qual que é o critério por trás? Só dar um exemplo em relação ao Augusto Galvão. Augusto Galvão agora está no Sub-23 do Santos, Mas ele não jogou no time principal. Ele foi contratado, pelo menos foi anunciado nas redes sociais do clube, que seria um reforço para o profissional, não jogou nem com o Diniz e nem com o Carille, e foi para o Sub-23. Então, qual que é o critério? Não dá para a gente ficar errando nem no profissional e também nem na base. Tem que ter critério.
enfim, vamos continuar acompanhando essa situação, né? Se o Santos de fato vai acabar com a categoria sub-23 ou não. Enquanto isso não acontece, o Santos está na Copa Paulista, sempre estamos acompanhando os jogos para atualizar jogadores que estão jogando bem, jogadores que não estão sendo bem aproveitados. Enfim, continuem aqui acompanhando o canal e não se esqueçam, exclusivamente hoje, quinta-feira, o nosso Boletim Fantástico será às 20 horas, tá? 8 horas da noite, e depois na sequência tem o Space com a presença de alguns setoristas, né? Setoristas, jornalistas, criadores de conteúdo lá no Twitter para a gente continuar falando de Santos. Então, conto com a audiência de vocês nesses dois momentos. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.